Boa noite para quem já está aqui conosco. Esperamos que vocês estejam bem, estamos felizes que vocês estão aqui para começar essa segunda-feira conosco, que é só o começo de uma semana incrível. Tenhamos uma semana abençoadíssima aí. E sejam muito bem-vindos a este momento, a nova beleza, que você se inscreveu, que você entrou para descobrir o que é essa nova beleza aí que estão me abordando, estão falando. É uma satisfação enorme estarmos aqui com você nessa noite para poder dividir o que a gente aprendeu ao longo dos anos, né? Aquilo que a gente disse foi se envolvendo, desfrutando e ao mesmo tempo batendo cabeça em alguns casos, mas para aprender e hoje conseguir entregar esse conteúdo para vocês. Boa noite, gente. Um prazer ter vocês aqui. Quem não me conhece ainda, eu sou a Laís Tais, cofundadora da Sem Rótulo, junto com a Melissa. E é um prazer ter vocês aqui conosco, começando essa semana da melhor forma, que é tentando descobrir e aprender aqui com a gente o poder, né, que a autoestima pode fazer em nossa vida e o porquê desse evento, a Nova Beleza. É isso mesmo, é sem modismo, sem a gente ter superficialidades e sim a gente conseguir entrar em um conteúdo que vai transformar a nossa vida de verdade. É isso que a gente já de cara quer prometer para vocês que estarão aqui conosco nesses próximos minutos. Bom, eu não me apresentei, mas eu sou a Melissa, eu sou cofundadora aqui da Sem Rótulo, né, esse evento promovido por nós e sou nutricionista e a minha maior paixão ela foi quando eu descobri o poder da nutrição, né? Que muitas das vezes a gente acha que nutrição ela só se relaciona com aquilo que a gente coloca dentro do prato. Sim, principalmente mas a nutrição ela envolve todos os aspectos da nossa vida, né? Como nutrimos o nosso corpo, é como nutrimos a nossa mente, é como nutrimos o nosso espírito. E quando eu descobri a nutrição que me transformou, eu fui atrás para conseguir levar isso para as pessoas de uma forma e veio através de cosméticos, né? Exatamente. Às vezes a gente se pergunta, enfim, e quer ter entendimento de algumas coisas que pode parecer fácil, que um dia mas às vezes naquele momento que a gente está vivendo é difícil. Inclusive, esses dias uma paciente me perguntou: doutora Laís, por que às vezes eu me sinto bonita, às vezes eu me sinto bem, e outras vezes eu me olho no espelho e não me gosto, não me sinto bem, troco de roupa e continuo sem me gostar, mudo o jeito do cabelo e continuo não me gostando? E essa é uma das perguntas que a gente vai responder para vocês na noite de hoje e principalmente no decorrer desses 3 dias de evento. Não é para você colocar a culpa na sua genética, é para você entender que os seus hábitos que transformam a sua vida e são eles que vão impactar no seu dia de amanhã, é o que você escolhe cada dia. Bom, então, nós estamos aqui, como eu comentei ali no início, quando abri, né? Porque transformamos a nossa vida por conta desses hábitos, por conta de algumas experiências que nós tivemos ao longo dessa jornada. E nós estamos aqui para poder entregar isso para vocês, né? A gente reuniu todo esse conteúdo, foram muitos dias de trabalho para que a gente pudesse estar aqui empacotando para poder entregar para vocês e aquilo que a gente viveu. Além disso, foram dias de estudo, de trabalho, mas nada mais é do que a nossa vivência. Então não é mais do mesmo, não é o que está escrito no livro, não é a teoria, e sim muita vivência. Melissa com toda a bagagem dela da nutrição, dessa vida de autocuidado que ela leva há anos, eu com toda a bagagem de pele, de consultório, de pacientes, de rotina. Eu também tenho uma rotina em que gosto muito de me cuidar. Eu acredito que a nossa saúde ela é o nosso bem mais precioso. O nosso corpo é o templo que Deus nos deu, então a gente precisa respeitar o nosso corpo e cuidar dele como se ele fosse um diamante, uma joia, porque ele realmente é. Então juntas, eu com essa minha essência, que eu adoro de se cuidar, a Melissa com a essência dela de transparente, de verdade, de fazer tudo com excelência, nós criamos a Sem Rótulo, que não são só cosméticos, não são só produtos, não é só skincare, mas é um universo do autocuidado. Inclusive, os 3 pontinhos da Sem Rótulo a gente vai desvendar o que são eles, mas só quarta-feira. A gente promete contar para vocês o porquê dos 3 pontinhos da Sem Rótulo, que tem tudo a ver com a nossa essência e com aquilo que a gente entrega aos nossos Minimalivers.
E assim, ó, se você sente alguma dessas dores que nós vamos listar aqui, é porque esse conteúdo ele é para você. Então fica aqui conosco se você identificar alguns desses pontos, porque nós anotamos justamente para não esquecer desses pontos e frisar com vocês. Se você se identificar com um deles, é porque esse conteúdo é para você. Então deixa já, eu sei que você já colocou na agenda esses 3 dias para estar conosco. São minutos breves, vocês vão ver, vai ser rápido e prático. Exatamente. Uma dessas dores, caso você se identifique, fique aqui com a gente que a gente vai te ajudar. Tem gente que tem compulsão por alimentos, por comida. Às vezes não é a fome, não estou sem comer, não é o horário, é aquela vontade desesperadora de comer. E será que você está respeitando o seu corpo fazendo dessa forma? A gente sabe que, claro, é muito bom comer uma besteira, às vezes num sábado à noite, comer um pouquinho mais do que a conta permite, mas na medida do possível, durante os 7 dias da nossa semana, a gente precisa sim ter uma constância, ter um equilíbrio e saber dosar isso. Então, se por algum motivo, algum momento, algum dia você teve uma compulsão, fique com a gente que a gente vai te ajudar nisso. Outros pontos. Se você toma, às vezes, decisões também baseadas por impulso, não só alimentação, mas você acaba sendo imediatista e não consegue se organizar para tomar suas decisões com mais cautela, fica aqui com a gente que nós vamos entregar isso para você. Se você também tem, muitas das vezes, arrependimentos frequentes, né? Você vive arrependido daquilo que você faz. Fique aqui porque esse conteúdo também é para você. Se você dorme horas, a minha noite tem várias horas de sono, descanso, mas eu me sinto cansada. Ou seja, tenho horas de sono, mas eu não acordo disposta, eu já acordo indisposta. Fique aqui porque esse conteúdo também é para você. Se você se sente improdutivo, você vê que você começa as coisas e você não consegue terminar, é mais um ponto. Ou se você começa metas e desiste no meio do caminho, né? É muito associado essa sensação de improdutividade porque você não consegue evoluir. Esse também é um ponto muito importante. Outra coisa é se você coloca metas na sua vida, mas não cumpre nenhumas. Porque segunda-feira eu vou começar. Porque ano que vem eu vou começar. Não, porque esse mês eu vou fazer. Se você não cumpre, fique aqui porque a gente também vai te ajudar. E assim, se você tá cansado de gastar dinheiro, né, com autoestima, com motivação, com produtos, com diversas coisas tentando te ajudar e você não sente que isso foi prático, porque não adianta a gente fazer N cursos e N procedimentos e comprar N produtos e a gente não conseguir aplicar. Então, se você tem essa sensação de que você compra e não sai do lugar, também fica aqui que a gente vai te mostrar. E principalmente, se você acha que não tem tempo para nada, porque minha vida é corrida, porque tá corrido, fique aqui que a gente também vai te ajudar. Você identificou alguns pontos desses na sua vida? Ou pelo menos um desses pontos? Então, fica aqui com a gente que nós já vamos começar a entregar esse conteúdo para vocês, gente. Porque, afinal de contas, a maioria das pessoas, elas não têm resultados. Mas por que que elas não têm resultado? Primeiro ponto é porque elas acreditam que um conteúdo que foi colocado na internet para todas, né? Várias pessoas assistirem, é para ela. E aí são protocolos falhos, porque não foi personalizado para aquela pessoa, para a individualidade dela. Então esse é um dos motivos de não ter resultado. E aqui a gente não quer generalizar, a gente quer ir de encontro à sua necessidade. Exato. E falando um pouquinho sobre a Sem Rótulo, sobre os produtos, tem gente que, mas eu já comprei produto, já usei várias coisas, mas não tenho resultado. Então você começa a ler as letrinhas miúdas que tem nos frascos, começa a entender aquilo que você está usando, para ver se às vezes é falta de algum, enfim, eu quero um produto para isso, mas a propaganda do mercado, os influencers, está todo mundo usando isso. Será que é esse produto que você precisa ou será que é algum outro? Então fique também atento na escolha daquilo que você está escolhendo colocar na sua prateleira. E outro ponto também que as pessoas muitas das vezes, né, doutora Laís, não tem resultados é porque focam muito no exterior. E aí nessa busca pelo exterior perfeito, negligencia o interior. E o interior a gente fala, né, de corpo, alma e espírito, e a gente está negligenciando isso, a gente acaba não conseguindo obter os resultados que a gente precisa. Vamos continuar tendo aquelas dores ali que a gente listou para vocês, tá? E o quarto é não ter constância, não ter consistência. Gente, isso para tudo na vida. Se eu quiser aprender alguma coisa nova, eu não vou estudar, né? Hoje estudando que eu vou sair sabendo. Eu tenho que ter uma constância nos meus estudos. Se eu quiser
evoluir no meu trabalho. Não é um dia eu indo lá fazendo tudo, querendo abraçar o mundo, que eu vou evoluir naquilo. Eu tenho que ir dando os passinhos de formiguinha para evoluir naquilo. Ah, se eu preciso melhorar a minha saúde geral, então você vai aos poucos mudando a alimentação. Enfim, a gente precisa ter constância nos bons hábitos para daí sim ter o resultado que a gente busque, quer e merece, né? Que o nosso corpo e a nossa saúde merece. Então, nesses 3 dias que você vai estar aqui conosco, você vai aprender 8 hábitos das pessoas que têm a vida transformada e que realmente conseguem ter a autoestima em dia. São 8 hábitos, a gente vai dividir esses 8 hábitos em 3 dias. Não perca nenhum deles. Talvez hoje você se identifique com um ou outro, amanhã você se identifique com todos e assim por diante. Mas é algo que às vezes pro teu hoje você tá precisando somente de um ponto, mas talvez no teu amanhã você vai precisar de outro. Então anote todos eles. Eu não sei se você já pegou papel e caneta aí contigo, se não você pegue, porque a gente precisa anotar para que a gente registre isso e o nosso corpo amanhã ele consiga desenvolver e performar dentro daquilo que a gente aprendeu. Combinado? E às vezes você já faz isso, mas você sabe de alguém que não faz, então é uma forma de você até dar um insight para aquela pessoa. Eu aprendi ontem, uma confirmação, as meninas que trabalham com isso, que são dessa área falaram, eu já faço, você também pode começar a fazer. Às vezes a gente faz as coisas, mas também pode ajudar aqueles que precisam daquela virada de chave. É isso mesmo. A gente promete ser prático e objetivo e você sair daqui com resultados efetivos para sua saúde. Isso mesmo. E antes de mergulharmos no conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre nós, né, Melissa? Muita gente tem curiosidade em saber quem é a Laís, quem é a Melissa, como surgiu essa nossa conexão, o porquê da Sem Rota. A gente vai falar rapidinho, brevemente para vocês, para quem é novo aqui, saber um pouquinho de nós. Desde pequena, eu sempre soube que eu queria cuidar de pessoas. A área da saúde, a área do cuidado sempre foi uma paixão. E então, sou formada na área, faço parte da gama de profissionais da área da saúde e estudando mais a questão de pele, de rosto, comecei a ver a importância de a gente prevenir com pequenos hábitos. E como eu ia entregar o melhor para minha paciente, talvez nem eu não fazia. Eu confesso para vocês que eu não usava protetor solar há alguns anos, porque eu não me identificava com nenhuma marca. Eu comprava o produto ou ficava oleoso, ou comprava o produto ou craquelava, ou comprava um produto e ia para academia e escorria com suor, ou comprava um protetor mas tinha aquele cheiro ruim. Ou seja, eu não me identificava com nenhuma marca. Até que criei minha própria linha, eu disse, não, agora eu tenho o meu protetor solar e pude realmente encontrar um produto ótimo e que pudesse também passar para as minhas pacientes. A gente começou a viver na prática. Eu não tinha um hábito de usar também, né? Curioso, como assim vocês fundaram uma marca de cosmético e vocês não usavam cosmético? Mas é justamente porque o mercado ele tenta nos colocar tantas obrigatoriedades e muitas das vezes acabam não tendo constância, porque não é um hábito no nosso dia a dia. E como que eu fui me apaixonar por essa área, como que eu fui me envolver na área de cosméticos? Entendendo a importância de cuidar do corpo como um todo. Na nutrição, a gente entende como é fundamental todos os aspectos do nosso corpo para a gente performar, para a gente ter resultado no nosso dia a dia. Então, como é que eu vou... Se eu estou me alimentando corretamente, a minha pele ela vai responder isso. E se eu não estiver cuidando também do ao contrário, daquilo que eu estou passando, eu também vou estar consumindo aquilo sem saber. A gente negligencia porque não entende que um cosmético, quando você passa na tua pele, o teu corpo está absorvendo. Aquilo pode ser um disruptor endócrino, aquilo pode te causar inflamações, aquilo a longo prazo pode te causar doenças e a gente vai consumindo. É um cosmético que a gente passa, é um shampoo, é um condicionador, é algo que a gente está passando no nosso corpo e quando a gente percebe a gente está intoxicado. Aí a gente descobre doenças, a gente descobre N problemas e nunca atribui ao cosmético. Você já viram alguém atribuir algo ao cosmético? A não ser quando você tem algo aparente, né? Bolinhas, escamações ou alguma mancha na pele? Não, senão a pessoa não atribui a um cosmético. Só que hoje a gente estudando e vendo como a nutrição como um todo, ela impacta na nossa saúde, foi aí que a gente falou, opa, a gente precisa colocar algo no mercado que realmente seja bom, que realmente seja benéfico para a vida das pessoas. E a Sem Rótulo, ela nasceu disso. Chega da gente falar de marcas estampadas, o que importa mesmo é o que tá nas letrinhas miúdas, então sem rótulo, porque não importa a marca, a verdadeira marca somos nós.
né? Eu e você, é como a gente vai viver e levar isso para as próximas gerações. Por isso que a Sem Rótulo nasceu. E esperamos que vocês nos acompanhem também, não pelo fato de somente comprar cosméticos, mas a nossa alegria ela está em ver vidas transformadas. E é por isso que a gente criou esses 8 hábitos que nós vamos entregar nesses 3 dias para vocês. Exatamente. Mel, comece aí com aquele hábito que a gente sabe que é fundamental, principalmente para segunda-feira. Bom, gente, do que será que eu vou falar, né? Para começar, vamos falar de alimentação. E quem aí começou a dieta na segunda-feira? Se você é mais aquele que começou a dieta na segunda-feira, pelo menos conseguiu levar até o final do dia, muito bem, porque tem aqueles que começam na segunda e terminam no meio-dia. Né? Meio-dia da segunda-feira, já esqueceu da dieta que prometeu fazer. Mas, gente, brincadeiras à parte, mas assim, se você tá jogando o jogo da indústria, você vive fazendo dieta detox, você vive fazendo shotzinhos milagrosos, e a gente não quer que você viva isso na vida. Então, o primeiro hábito que você precisa construir é o hábito, sim, da alimentação. E a gente não tá aqui para falar de cortar alimentos apenas, a gente tá falando aqui de comer certo. Então, eu selecionei 3 tópicos importantes que você precisa anotar para que você saia do lugar e comece a mudar a partir de amanhã já. Então, assim, o primeiro ponto, gente, a qualidade daquilo que você coloca no prato importa muito mais do que quantidade. Né? A gente fala e vê N situações onde as pessoas contam muito aquilo que elas comem, mas não importa aquilo que elas estão contando. Pra gente começar, a gente precisa ver o que nós estamos colocando no prato. Porque não adianta você só abrir pacotinhos e abrir biscoitinhos, e às vezes você vai olhar o rótulo daqueles biscoitos, daquele alimento que você está descascando ali, né? Ou melhor, que você está abrindo, porque descascar é muito bom, não tem rótulo, mas você vai ler e tem uns nomes impronunciáveis. Por que isso? Porque realmente é algo químico que foi produzido para supostamente te alimentar. E quando você percebe, você está inflamado, você está com uma intoxicação alimentar e você não sabe do que foi. Então, a partir de amanhã, selecione melhor aquilo que você vai colocar no teu prato. Selecione uma variedade de alimentos. Não é balela o que te dizem para deixar o prato colorido. Quanto mais colorido, melhor esse prato, tá? O foco não é quantidade, mas é qualidade. O segundo ponto, o vilão da sua dieta, ele não é o carboidrato. As pessoas precisam parar de achar que o carboidrato, ele é o vilão, né? O problema não é a fruta que você está consumindo, o problema não é só o pão que você está consumindo, o arroz ou a batata. O problema é que muitas das vezes você está consumindo alimentos que são zero função no seu corpo. E quando a gente fala de zero função, são calorias vazias. Você está ingerindo calorias e você não está nutrindo ele. Então, alguns alimentos que você acha que é zero caloria, ou é zero gordura, ou às vezes hoje em dia as pessoas até confundem zero glúten como se fosse algo pra dieta. Gente, zero glúten é para quem tem intolerância ou sensibilidade ao glúten, né? A gente sabe que tem N inflamações que provocam, mas é algo específico, não é de dieta. Então, alimentos diets não significam também que eles são saudáveis. Então, é importante a gente prestar atenção nisso para não bagunçar o nosso organismo. Tá? E aí, lembrem-se disso, consuma carboidrato, porque se você não consumir, vamos supor que você vai lá e enche o teu prato de salada. Você não vai conseguir se sustentar ao longo do dia somente com aquela salada. O carboidrato, ele vai te dar energia, então você precisa consumi-lo de forma inteligente, mas não consuma ele isolado, consuma ele com uma boa fonte de proteína, porque o que vai acontecer? O teu corpo, ele vai interpretar aquilo como benéfico, então ele vai te dar energia e essa combinação da proteína, ela vai te saciar por mais tempo. Agora, o que você costuma fazer? Só vai lá e come o teu pão com manteiga. Isso não vai te dar, vai dar meia hora, 1 hora, você vai estar com fome. Aí sim, é errado, mas agora se você lá coloca o teu pão com a manteiga, com o queijo, com o ovo, nossa, você já tem ali um alimento muito mais completo e mais rico. E o terceiro tópico é que o seu corpo, ele não armazena calorias da mesma forma, tá? As pessoas acham que, 100 calorias numa pizza é a mesma coisa de que 100 calorias num prato de arroz e feijão e salada. Não é, gente. É muito diferente. E aqui eu trouxe para não esquecer de passar para vocês. O que é importante? As saladas, né? Que são as fibras. As fibras, elas vão alimentar o teu intestino. Você precisa alimentar o teu intestino. Então, quando você absorver isso,
vai ser de uma forma. As proteínas, elas vão te auxiliar na construção muscular e construção celular. Então, quando você ingerir as proteínas, ela tem outra absorção e outra função no teu corpo. E aí, o carboidrato, sim, ele vai te dar energia, vai fazer com que você fique animado ao longo do dia para você conseguir entregar o seu melhor. Então, essas calorias, o teu corpo é perfeito, ele vai absorvendo e vai trabalhando daquela forma com que você precisa. Por isso que tem muita gente que às vezes está com uma desbiose intestinal ou não está performando tão bem. Por quê? Porque ela não está consumindo aquilo para formar células, não está consumindo para regular o intestino e aí acaba ficando totalmente desequilibrado. Anotaram esses pontos? Eu acho incrível como os alimentos são perfeitos e criados pra gente sobreviver da melhor forma, né? É verdade. Fazer boas escolhas é fundamental para regular a nossa máquina, o nosso organismo. Às vezes você fica tentando aí sobreviver com a energia de uma salada, a energia de um item só, e aí a tua dieta vai fracassar justamente porque você não fez o balanço correto. Segue com constância. Naquele momento parece ser bom, aí depois que a fome vem a gente fica no desespero, a gente não vai ser só um pão com ovo no meio da tarde que vai substituir, uma panquequinha de banana com aveia, porque a tua fome vai estar acumulada e você vai querer comer tudo que vem na frente. Isso é fato, porque a gente tem vivência, a gente também já passou por isso. Então a gente já aprendeu com os nossos erros, a gente não quer que você erre mais. Então siga essas dicas maravilhosas da nossa Nutri Melissa. E gente, segundo hábito, quero falar pra vocês. Se existisse uma cápsula que te deixasse com a pele mais radiante, com a sua autoestima renovada todos os dias, com a sua mente, com a sua inteligência mais aflorada, com o seu humor e com a sua energia a todo vapor, você compraria? Teria algum valor? Gente, essa cápsula você tem na palma das suas mãos. Essa cápsula se chama sono de qualidade. Alimentação, ela é fundamental, assim como a gestão de água, fazer exercício, enfim, a gente ter a nossa rotina. Mas, gente, se a gente não tiver um sono de qualidade, de nada adianta. Então, assim, como eu falei pra vocês no começo da noite, eu dormi 10 horas, 8 horas e não descanso. Porque o teu sono não tem sido de qualidade. Eu sempre falo, primeiro passo, deixar o quarto escuro, preparar o teu ambiente para dormir, numa temperatura agradável, sem luzes, sem televisão, sem música, preparar aquele teu momento. Se você sabe que você vai dormir, que você precisa dormir às 10 horas, começa a se desligar já pelas 8 horas, tenta deixar o celular de lado, tenta se desconectar, tenta não ficar na aflição de responder mensagens que às vezes vai deixar a sua cabeça um turbilhão, deixa para amanhã. Separe também um momento para você relaxar, ler alguma coisa que você gosta, sem aflições, algo que vá ir relaxando e desligando o seu corpo. Outra coisa que é fundamental, que a gente precisa ter uma noite constante de sono. Então, eu preparei tudo isso, preparei o ambiente, estou com a temperatura adequada do quarto, botei uma roupa confortável, lavei o meu rosto, enfim, mas eu acordo muito para ir ao banheiro à noite, eu acho que isso não me faz descansar. E não faz descansar mesmo. O nosso corpo, ele precisa dessas horas de sono com constância. Então eu tenho uma regra. É claro que aqui a gente está numa noite diferente, eu tenho um copinho de água para dar um gole, uma coisa ou outra para poder entregar o meu melhor para vocês, mas isso não acontece na minha rotina. A minha quantidade de água, a minha cota, ela vai até as 3 da tarde, no máximo 4, porque eu sei que é o período que eu preciso para ir esvaziando a minha bexiga e não precisar acordar à noite e ter uma noite maravilhosa de sono. Então ali na parte da noite, quando eu tô jantando, depois de jantar, eu tomo um golinho de água, pouca coisa, para quê? Para não ir dormir com a barriga cheia e não precisar levantar no meio da noite para ir ao banheiro. Então assim, são dicas práticas, rápidas, que você pode, sem custo nenhum, colocar na sua rotina. E é isso que a gente quer mostrar para vocês aqui nesses 3 dias. Hoje, agora, a Melissa vai finalizar com o último hábito da noite de hoje, que é valioso demais também. Amanhã vamos trazer mais alguns hábitos e na quarta também. Então, a gente quer que vocês fiquem aqui com a gente. Hoje está quase acabando, né, Mel? Já, passa rápido. Amanhã e quarta é o dia mais valioso, que além de contar uns segredinhos sobre a marca, a gente quer vocês aqui conosco, que é um momento que pode transformar a vida de vocês. Inclusive, gente, comentem aqui... Eu estarei presente todos os dias se você realmente quer essa virada de chave, se você realmente quer mudar a sua vida. E se está sendo valioso para você,
e você ama aquela pessoa que precisa também dessa mudança, convida essa pessoa para assistir amanhã com você. Não precisa estar junto, mas manda o link para ela, relembra ela amanhã, 8 horas começou o nosso evento. É algo que eu tenho certeza que pode transformar a sua vida e a sua autoestima. Nunca é tarde pra gente começar e distribuir amor pra quem a gente tá ao nosso redor, né? Ah, que bom ver vocês aqui falando que vão estar conosco. Bom, vamos para o nosso terceiro hábito, então, que é um hábito muito importante, mas que as pessoas agora nessa reta de final de ano, elas esquecem. Porque elas deixam para poder fazer ele lá no dia 31 de dezembro. E o que é isso, gente? Deixar pro ano que vem. São as metas. Eu tenho certeza que talvez quando você está agora só se lamentando pelas metas que você não construiu, né? Torço para que você não seja desse, mas todo mundo tem uma meta que não conseguiu alcançar e é normal. Mas muitas das vezes a gente olha para o nosso planejamento que a gente fez lá no início do ano e a maioria das metas que nós colocamos, elas não foram cumpridas. Por que que isso acontece? Não fica triste com você mesmo, é porque te ensinaram a fazer metas da maneira errada, né? A gente não se faz metas simplesmente colocando no papel aquilo que a gente deseja. A gente faz construindo item por item e colocando tarefas diárias. Então esse é o primeiro ponto que você precisa registrar quando você for escrever as suas metas. E eu te desafio a não deixar para escrever as suas metas somente em dezembro. Comece agora. Por que que você tem que fazer igual todo mundo? Minha mãe sempre dizia, né? Você não é igual todo mundo. Não sei quem já não ouviu essa frase de mãe, né? Que a gente fala, mas todo mundo vai. Pois então, descubra que você não é todo mundo. Todo mundo vai deixar para dezembro. Mas então, você não vai deixar para dezembro. Você vai começar agora, junto com a gente. Porque, pessoal, quando a gente escreve metas, a gente precisa fragmentar essas metas. Então, você pode já nem colocar metas para janeiro, já coloque metas a partir de novembro, né? Se você não vai começar em outubro. E o que que acontece? Você precisa transformar uma grande meta em micro metas. Isso mesmo. E essas micrometas, elas precisam ser cumpridas ali 7, 15 a 30 dias. Porque se você não colocar micrometas, você vai se desmotivar. E você vai se desanimar e você não vai chegar lá. Você vai achar que você está com a meta, mas você não tem clareza de como você vai alcançar essa meta. Então, quando a gente transforma ela em micro, significa que a gente está colocando tarefas para construir uma grande meta. Então, é muito importante. De uma grande meta, beleza, eu quero construir esse ano a minha casa. O que eu preciso para construir uma casa? Eu preciso de um projeto arquitetônico, eu preciso de engenharia, eu preciso, né, do terreno. Eu não sei o que você precisa, mas você precisa listar o que você tem que ir atrás. Ah, mas eu não tenho dinheiro para tal coisa ainda. Mas comece orçando, comece conversando com um profissional, comece visitando um terreno. Eu lembro quando eu fui construir a minha casa, a gente ainda estava pensando se a gente ia construir ou se a gente ia morar no apartamento, mas o nosso sonho era construir uma casa. E a gente falou, não, vamos olhar, porque mesmo que a gente mude para o apartamento, a gente vai começar a olhar no terreno. Então comece, tire do papel, porque se você não tirar do papel, você vai ficar idealizando e você nunca vai encontrar, tá? E assim, gente, motivação não é o que te faz começar, é o que te faz continuar. O que que acontece? Você não pode esperar motivação para você agir. Pelo contrário, você age, aí você vai ter a motivação e aí você continua. Por isso que você tem que fazer micrometas, porque daí o que que acontece? O teu corpo, ele vai ficar feliz quando você cumpriu. Nossa, eu fui lá, eu olhei o terreno do meu possível sonho de construir uma casa. O que que isso gerou no teu corpo? Dopamina, né? E a gente volta pra nutrição, volta ali pros hormônios, a gente gera dopamina. Gerou dopamina, eu tô feliz. Se eu tô feliz, eu vou conseguir pro próximo passo. Agora, se eu nem olhei o terreno, o que que a minha mente problemática vai pensar? Ah, mas não tem, tá faltando terreno. Ah, mas não sei o que. Você começa a achar desculpas, né, e justificativas. E aí você não consegue sustentar isso a longo prazo. E assim, se essa meta, ela não mexe emocionalmente com você, descarte. Não tem por que você ficar com uma meta que ela não mexe no seu emocional. Preste atenção se às vezes a tua meta, ela não é porque você está olhando a rede social do vizinho, porque você está visualizando a vida de alguém que não é a sua vida. Você não sabe o que essa pessoa fez para chegar lá. Então construa as suas próprias metas, aquilo que brilha o seu olho. Se você tem um corpo de alta performance te motiva, visualize isso, vá atrás. Mas se aquilo não te motiva a ter o tanquinho, não tem problema. Cuide do teu corpo para
manter a sua saúde, mas não se compare, entenda a motivação, o motivo que você tem para estar colocando aquelas metas, e aí sim você vai conseguir alcançá-las. Exatamente, são pequenos hábitos, né? A gente fala e é alcançável para todo mundo. A gente também já passou por várias situações que a gente cita hoje como exemplo. Mas para elas é fácil. Não é, pra gente também já foi difícil. A gente também teve que evoluir, a gente também teve que errar, a gente também teve que, para criar isso tudo para vocês, a gente aprendeu e viveu. Então por isso que a gente traz hoje de forma clara. Hoje foram 3 hábitos que eu tenho certeza que pode ter tocado no coração de algum de vocês. Como a Melissa disse, às vezes um hoje, um amanhã, não sei. Mas foram 3 hábitos que com certeza podem sim mudar a sua vida. Amanhã tem mais, quarta-feira tem mais. E quarta-feira é o dia, né, Mel? A gente vai vir com conteúdo incrível, trazendo coisas maravilhosas para você que de alguma forma quer transformar a sua vida. Não deixe de estar conosco, são minutos rápidos, você pode estar na cama, no sofá, onde quer que for. Você absorver isso, eu tenho certeza que se você anotou, registrou algo, vai mudar a sua vida. E é só o começo, a gente tá aqui para segurar na sua mão. Se você sentiu falta de algo também, não deixe de nos mandar mensagem, né? Mande nos directs aí pra gente e a gente vai acrescentar para vocês, porque o nosso objetivo é te ajudar a transformar de vida. E essa live vai ficar salva lá no YouTube, então você que está nos assistindo aqui no YouTube, não deixe de acompanhar a gente no Instagram, @semrótulo.co. Temos também o nosso site, né, Melissa, que é www.semrótulo.co. É co de comunidade, não é com. Lá a gente tem conteúdos maravilhosos para você que gostou um pouco da nossa essência, conhecer um pouquinho mais. E é isso, gente. A gente aguarda vocês amanhã, no mesmo horário. A gente vai mandar o link para vocês na comunidade. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Até!